Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa. Estamos vendo literatura. Na aula passada, nas aulas anteriores, nós vimos um pouquinho sobre a prosa gótica. Nós vemos sobre a prosa a prosa gótica e lemos um conto de Álvaro de Azevedo, conto chamado Genaro, que está inserido no seu livro, Noite na Taverna. E olha só, percebi que temos a necessidade de ver mais um pouquinho sobre o conto. Tenho noção de que vocês já conhecem o conto, esse gênero, já leram um conto alguma vez na vida, seja um conto de fada, por exemplo, lá na sua infância. Vocês já tiveram contato com esse gênero, e eu vou aqui pincelar, porque muitas vezes algum conto, ele pode ser até pedido em algum tipo de vestibular, conforme a faculdade assim querer, ele pode sim adotar o conto. E também em questões vestibulares, para você ler e responder as respectivas perguntas. Então vamos lá. Conto literário. Afinal de contas, o que é conto? Conto é uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito, certo? Aí eu coloquei como exemplo, alguns exemplos de conto, como o conto fantástico e o conto de fadas. Mais à frente nós vamos ver outros tipos de conto, tá? Olha só, o conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvaro de Azevedo, Machado de Assis, Mário de Andrade são reconhecidos excelentes contistas, reconhecidamente, que deveria ser um erro, desculpe. Nós vimos, como eu falei, nós vimos na aula passada Álvaro de Azevedo, lemos um conto dele, esse é um exemplo. Então vocês observaram que é uma narrativa breve, e ela, você lê em poucas páginas, tem poucos personagens, e o bom é que ele consegue nos prender, mesmo sendo pequeno, ele consegue prender nossa atenção, e nós vemos do início ao fim, mesmo sendo pequeno, bem menor em relação a um livro, por exemplo, todo, um romance, nós conseguimos também apreciar, entender e captar a essência de cada personagem, do tempo, do espaço. A gente consegue se deliciar com a história, mesmo ela sendo bem curta. Então, olha só a estrutura do conto. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Diferente dos livros, que nós podemos ler, de séries, de filmes, de novela, por exemplo, que tem vários conflitos, tem o conflito do personagem principal, tipo a mocinha, o vilão, aquele amor impossível, e em volta desse conflito vocês vão ficar juntos ou não, tem vários outros conflitos. É diferente desse tipo, o conto não, ele vai apresentar um único. O exemplo é o conto Genaro, certo? Tinha Genaro, Godofredo, a Nausa ou Nausa, e a Laura. Então viram poucos personagens, apenas 4 personagens e um conflito, que se desenvolve em toda a trama. Então olha só, nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax, o grande momento, o que vai acontecer agora, e agora, meu Deus. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, o que eu acabei de dizer, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. Então, esses são os exemplos, são as características da estrutura do conto literário. Além disso, temos o tipo de narrador, que pode ser de vários tipos. Nós sabemos que o narrador é quem conta a história para o leitor. E não existe somente o tipo. Já foi falado em sala de aula, já foi falado em aulas anteriores, explicitado quais os tipos de narrador, e eu volto aqui a explicar para vocês. Temos o narrador em primeira pessoa, certo? Que é conhecido como narrador personagem, certo? Ele vai narrar e também vai participar da história, ok? E sempre ele vai usar os verbos,
na primeira pessoa do discurso. Então, ele se inclui na história, ele conta o fato e fala também, como participante da história. Ok? Narrador personagem, narrador em primeira pessoa. Temos também o narrador observador. O próprio nome já diz, né? Ele não vai participar da história, certo? Ele é externo a essa história. Ele é irrelevante ao conflito, né? Em tese, os personagens ele não têm ideia da existência desse narrador, certo? É assim, ele conta a história fora da história. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. E é importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens, certo? Então ele só observa, ele não sabe ao certo o que a pessoa está pensando, o que ela está tramando. Ele só vai contando conforme o tempo vai passando. Ele não pode prever ali algo psicológico ou sentimental, por exemplo. Ok? Ele se atém a narrar as ações. Temos também o narrador onisciente. Também não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens, certo? Ele não vai participar, ele vai ali estar falando, né, contando a história, mas ele conhece todos os personagens, ele conhece o tempo, tanto antes quanto depois, sentimentos e pensamentos desses personagens, ok? O espaço é o local, né, em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, uma rua, um parque, uma praça, etc. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço também reduzido, né? Não adianta você querer abranger um longo tempo e espaço aí, se a sua trama, né, se a sua história já é pequena, né? Então tem que ser proporcional. O tempo designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico, né? E o tempo psicológico. Isso também já foi falado. Cronológico, dias, meses, anos, horas, tá? E o psicológico, que é o interior, certo? Pode ser aquele que ele está aqui no presente, depois ele volta, por exemplo, pelo pensamento em uma lembrança, em um sonho, certo? Esse é o tempo psicológico. Personagens, indivíduos que participam da narrativa, sendo classificadas dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens, que já foi dito aqui. E o diálogo, isso aqui é bem interessante, porque esse tipo de recorte que eles fazem de contos, não somente de contos, mas de qualquer história, sempre querem saber qual tipo de discurso empregado. Então, olha só. Elemento essencial do conto, os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens. Discurso direto, né, temos aí o tipo de discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Esses são tipos de discurso utilizados no gênero narrativo para introduzir as falas e os pensamentos das personagens ou dos personagens. Seu uso varia de acordo com a intenção do narrador. Então, vamos ver esse tipo de diálogo. Então, nós sabemos que toda história, sendo ela narrativa, você vai ter que empregar um tipo de discurso. E isso não se atém somente aos contos, somente às histórias que nós vemos nos livros, filmes e tal. Não. Até quando a gente vai contar uma história, a gente vai contar um caos, né, como se diz, nós temos que imprimir um tipo de discurso, certo? Então, esse discurso vai imperar aí na nossa narrativa. Então, olha só, temos aí primeiramente o discurso direto. O que seria esse discurso direto? O discurso direto é onde o narrador, né, dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Então, esse é o uso do discurso direto. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Utilização dos sinais de pontuação, travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos, aspas, ou seja, então ali ele está narrando a história. Quando ele introduz a fala do personagem, o que acontece? Ele vai colocar um travessão, ele vai colocar 2 pontinhos e descrever a fala do personagem de forma direta, né? Ou seja, ele parou de falar
e agora foi a vez do personagem nos falar diretamente. Então ele dá esse espaço para o personagem, depois que o personagem exclama o que ele quer, ele volta a narrar, certo? Esse é o tipo de discurso direto. Então olha só, exemplo de discurso direto, como, né, quando eles são empregados. Olha só, o primeiro exemplo. Os formados repetiam: prometo cumprir meus deveres, respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, olha só, o narrador só disse isso. Os formados repetiam. Ele deixou aqui, certo, o discurso direto para quem estava formando, né, para os formandos. E aqui teve a descrição fiel da fala dos formandos, com aspas. Exemplo 2. O réu afirmou: sou inocente. Então, ele lança a mão aqui de exclamação, de 2 pontos, de aspas, e deixa a fala direta do personagem, desculpe. Temos aqui o exemplo 3. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Aqui o uso, né, do travessão. Nós aprendemos lá, quando a gente está montando historinhas, né, no ensino fundamental, usar o travessão sempre que o personagem falar. Então, coloca, né, o travessão e ele fala: alô, quem fala? Outro travessão: bom dia, com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Então, aqui já voltou o narrador a narrar a história. Discurso indireto. Então, vamos lá para um tipo de discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem. Então, olha só, o discurso vai ser narrado em terceira pessoa, ok? E é sempre interessante que algumas vezes vão ser utilizados verbos de locução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, não há utilização de travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, dependem de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que, né, que é o verbo, né, por exemplo, qualquer um desses verbos mais o que, certo? Então, é onde o narrador interfere na fala do personagem, prefere as suas palavras do que a dos personagens. Exemplo: os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Diferente aqui desse primeiro exemplo. Viram só a diferença? O réu afirmou que era inocente. Usei um verbo, certo? Verbo de locução, mais o que? A conjunção que, ok? Aqui mais um exemplo, seguindo. Discurso indireto livre. O discurso indireto livre é uma fusão dos tipos de discurso, direto e indireto. Então, é uma mesclagem. Ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Por isso, as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, podem ser confundidas. Então, tem que ler com bastante atenção. Esse que mais é isso, a gente não pegar atenção, a gente não entende, é porque se caracteriza como um discurso direto livre. A gente tem que ter atenção. Olha só um exemplo de discurso indireto livre. Fez o que julgava necessário, não estava arrependido, mas sentiu um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Outro exemplo. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. 3. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Então, vocês podem observar que aqui nas orações em negrito, né, destacadas, esses discursos são diretos, mas aqui, né, na fala aqui do narrador, não tenha sido, né, sinalizada nenhuma transição de fala, né, tanto do narrador para o personagem. Então, você tem que ter bastante atenção. Esse é o tipo de discurso direto livre, ok? E fechando aí, né, a estrutura do conto, temos aí o conflito, né, que é definido como a situação-problema, né? Você vai ser vivenciada pelos personagens em uma narrativa. E no caso do conto, pode ser um gênero curto, o conflito costuma ser o único. No conto, basicamente, a gente vai ser um único conflito, porque são poucos personagens e pouco tempo para se desenrolar a história, certo? Então, é uma história bem direta. Então, já começa, né, inicia a história, vem a situação-problema, depois desenrolar dessa situação e o fechamento, certo? O fechamento vem, né, pode ser citado como o epílogo, né, que corresponde a esse clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação,
no nosso caso lá no conto de Nara, né? Foi surpreendente, foi macabro e foi imprevisível, né? O que iria ser, como seria, iria ser, gente, eu falo rápido demais, iria ser terminada essa ação, ok? É isso. Então, para fechar, temos aí os tipos de conto, né? Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos, do qual se destacam. Temos contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos eróticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e contos de fada. São vários eles. Independente de como você estiver lendo, você vai até, mesmo sem saber, você vai examinar, por exemplo, contos fantásticos. É quando a presença do fantástico, do sobrenatural em um conto, certo? Por exemplo, a pessoa morre, mas ouve as pessoas que estão no plano físico aqui, né, falar dela e tal. Esse é um tipo de conto fantástico, certo? Então, cada um com uma característica, vamos dizer, única, vai caracterizar aí esse tipo de conto, ok? Então é isso, espero que tenha entendido, que tenha sido de proveito, e nos encontramos aí no WhatsApp, ok? Até mais!